Fala aí galera, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre circunferência. Nós vamos dar introdução no capítulo 4 do nosso livro SAS de Matemática. Beleza? Então vamos lá. Nós temos alguns objetivos a cumprir. Os primeiros são que nós vamos reconhecer os elementos de uma circunferência. Nós vamos reconhecer o que compõe uma circunferência. Tudo bem? Depois nós vamos reconhecer a circunferência como lugar geométrico. Como assim? Mais para frente nós vamos aprender. Nós vamos ver que os pontos que estão na circunferência, eles se equidistam. O que significa isso? Que eles são iguais. Então nós vamos aprender um pouquinho sobre isso também. Nós vamos analisar e resolver alguns problemas. E nós vamos ver que será inserido um novo número, o número π. Nós vamos aprender um pouquinho sobre o π e nós vamos ver que o π ele é a razão da medida do comprimento de uma circunferência e seu diâmetro, beleza? Nessa aula nós vamos ver e nós vamos resolver as atividades da página 75 e 76, atividade 5, quando terminar a aula. E nós vamos aprender também um conceito de circunferência como lugar geométrico, tudo bem? Abram o livro de vocês aí na página 72, é importante que vocês acompanhem. Vamos lá? Circunferência e seus elementos. Olha, neste capítulo nós iremos estudar o conceito de circunferência, nós iremos conhecer seus elementos, nós iremos desenhar. Isso mesmo, nós vamos desenhar a circunferência utilizando um compasso ou outro objeto. Então é importante que você tenha em mãos um compasso, que nas próximas aulas nós vamos aprender um pouquinho como que nós vamos desenhar outros objetos que façam um círculo, tudo bem? E nós vamos defini-la como um lugar geométrico e investigar o número π. Isso que nós iremos ver nesse capítulo. Vamos lá. Onde a roda foi inventada? Você já parou para se perguntar onde que a roda foi inventada? E por que demoramos tanto para criá-la? Por que o ser humano demorou tanto para criá-la? Vamos lá, temos algumas explicações. A primeira, os antigos mesopotâmios já usavam um objeto de formato circular para fazer cerâmica por volta de 3.500 a.C. Vejam, então os mesopotâmios eles já começavam a ter uma ideia do círculo e algumas coisas que eles faziam, alguns desenhos, eles já utilizavam o formato circular para poder estar fazendo ali a cerâmica. Só que nós não sabemos exatamente onde ou quem inventou primeiro. Mas segundo evidências arqueológicas, a roda começou a ser usada rapidamente na Eurásia e no Oriente Médio. Então, algumas evidências indicam que na Eurásia e no Oriente Médio foi onde surgiu as primeiras fotos, alguma coisa assim que evidenciava a existência da roda. E por que nós demoramos tanto para criá-la? Porque não haviam evidências na natureza para que inspirasse o homem. Tudo que nós criamos, nós nos inspiramos em alguma coisa. E a natureza é a principal fonte de inspiração que nós temos para inventar as coisas. Bem, olha só, a roda com o eixo. A grande revolução da roda aconteceu quando surgiu o conceito de roda com eixo. Vejam só, onde colocou vamos dizer aqui, o eixo aqui, o pauzinho no meio da roda, onde fazia o quê? Que a roda podia girar, e ali eles podiam carregar coisas para ajudar no campo, em tudo que eles fossem fazer, a roda tinha alguma utilidade. Foi David Anthony que disse essa frase. Olha só. E uma explosão de evidências arqueológicas começou a surgir a partir do ano de 3.400 a.C. Vamos dizer que a roda se popularizou no ano 3.400 a.C. Tudo bem? Esse foi um pouquinho da história da roda. Agora vamos para lá. Você sabe qual é a diferença entre o círculo e a circunferência? Eles parecem a mesma coisa, né? Mas nós vamos ver que eles possuem algumas diferenças.
Observe, o círculo. O círculo é formado por um contorno circular e sua região interna. Olha, vejam só. Então o círculo ele é preenchido. Ele está preenchido, olha só. O círculo está preenchido e ele é formado por um contorno, olha. Todo esse contorno aqui, ó. Então o círculo ele é preenchido e ele é formado por um contorno circular. E esse contorno circular nós chamamos de circunferência. Vejam só, o contorno que fica em volta do círculo, nós chamamos de circunferência. E eles sempre vão ter um ponto aqui no centro, olha, para poder identificá-los, ó. Tudo bem? Então o círculo é formado por um contorno circular e sua região interna. Olha só. Ele é preenchido e tem um formato circular em volta. E esse formato circular, esse contorno, é a circunferência. Vamos lá? Nós temos alguns elementos na natureza no nosso meio, no meio que nós vivemos, que evidenciam o círculo. Nós temos alguns exemplos. Por exemplo, a cesta de basquete, o brinco de argolas de alguma mulher, ou até bolinha de sabão tem um formato circular, beleza? Quais elementos que você pode identificar aí na sua casa que tem alguns formatos circulares? Comece a reparar que você vai poder ver e enxergar esse formato circular. Vamos lá? Olha, agora nós temos aqui um formato circular, uma circunferência, e ela possui um centro. Vamos ver. Todos os pontos de uma circunferência estão à mesma distância de um ponto fixo do plano. Esse ponto fixo é o centro da circunferência. Então, o que ele está querendo dizer? Que aqui no centro da circunferência, se eu colocar alguns pontos em cima da linha da circunferência, eles vão estar na mesma distância. Não importa se o ponto seja aqui, ou o ponto seja aqui, ou o ponto seja aqui. A distância entre o centro e até o ponto em cima do plano da circunferência, eles terão a mesma distância. Observe que o ponto fixo no centro de uma circunferência é um elemento que não faz parte dela. Tudo bem? Então, aqui no meio dela, aqui, não faz parte da circunferência. Vamos adiante. Nós vamos ver agora alguns elementos que compõem a circunferência. E o primeiro elemento que compõe a circunferência é o raio. Você já ouviu falar o raio? Repare bem no pneu da sua bicicleta. Possui alguns raios que ligam o centro, o eixo, até algum ponto em cima da circunferência. O que é o raio? O raio é um segmento de reta cujas extremidades são o centro da circunferência a um ponto dela. Ela também indica a distância entre o seu centro da circunferência e um de seus pontos. Lembram que eu falei? Então, a distância entre o centro a algum ponto, esse ponto aqui foi denominado como A, ele é chamado de raio. Vejam só, é chamado de raio. Por isso que na bicicleta, aquelas hastes que estão na roda é chamada de raio, porque ela surge do meio da circunferência, do centro, até algum ponto em cima da circunferência. Vejam que aqui está a circunferência, e aqui está o centro dela, e o ponto que liga do centro a uma extremidade na circunferência, ela é chamada de raio. Olha só, agora nós temos um outro elemento. Esse outro elemento ele é chamado de corda. O que é a corda? Vamos ver o conceito. É um segmento de reta cuja as extremidades são dois pontos distintos da circunferência. Vejam só, o segmento de reta que eles não estão passando pelo centro. Vejam, eu tenho um ponto A e um ponto B. Então, esse ponto que não passa pelo centro da circunferência, ele é chamado de corda.
Veja que aqui nós temos um ponto D e um ponto B. E eles estão ligados uns pelos outros por essa reta aqui. Isso é chamado de corda. É um segmento de reta cujas extremidades são dois pontos distintos na circunferência. Então os pontos têm que estar contidos aqui na circunferência e não necessariamente passando pelo meio da circunferência. Tudo bem? Vamos ao próximo. Diâmetro. Não sei se você já ouviu falar, mas o que é um diâmetro? Vamos analisar o conceito. É todo segmento que tem como extremos dois pontos distintos da circunferência e que passa pelo seu centro. Vejam só, na corda, eles não precisavam passar no centro da circunferência. Agora, no diâmetro, eles têm que passar, os dois pontos eles são distintos e passam pelo meio da circunferência. O que nós podemos dizer? Que um diâmetro ele é uma corda. Então, todo diâmetro é uma corda, mas nem toda corda é um diâmetro. Vejam só também outras características do diâmetro. Ele também é a maior corda da circunferência. Viram só? Porque eles estão em extremidades em cima da circunferência. Agora, outro ponto importante para nós analisarmos. O diâmetro ele é o dobro do raio. Vocês vejam que eles estão no centro. Se nós fizermos uma ligação entre o ponto O e o ponto D, ele é um raio. Então, o que nós podemos dizer? Que o diâmetro, que é de uma extremidade à outra extremidade da circunferência, passando pelo centro, ele é 2 vezes o raio. Tudo bem? E o que nós podemos dizer também sobre o raio? Que ele é a metade do diâmetro, certo? Nós temos mais um elemento aqui, e esse elemento nós chamamos de arco. Vamos ver o conceito dele. É a cada uma das duas partes em que a circunferência fica dividida por dois de seus elementos em pontos distintos. Vejam só o que é o arco. O arco são elementos que estão em cima da circunferência. Veja só. E eles se dividem por dois pontos distintos. Olha só. É a curvinha que faz na circunferência. Vejam que interessante. A curvinha que faz a circunferência entre os pontos nós chamamos de arco. Tudo bem? Vamos adiante. Agora vamos organizar as nossas ideias para que nós possamos compreender um pouco mais. Vejam só. O ponto O é o centro da circunferência, certo? Nós estamos vendo aqui o ponto O. Nós podemos dizer também que o segmento de reta A, que liga até o O, ele é um raio. O que nós podemos dizer também entre o ponto O e B? Que ele também é outro raio. E nós podemos dizer também que o ponto O ao C também é um raio, certo? E agora, quando nós olhamos do ponto A ao ponto B, passando pelo centro, nós podemos dizer que ele é o diâmetro da circunferência. E os pontos B e C, reparem aqui, dividem a circunferência em dois arcos. Nós temos um arco menor aqui, ó, o B e o C, que denominado pela cor azul aqui, ó, ele é um menor arco. E nós vemos que a nossa circunferência está pintada de vermelha, que significa laranja, perdão, que está significando o maior arco formado pelos pontos B e C. Tudo bem? Entendido? A metade do diâmetro, que é do ponto A ao ponto B, nós chamamos de raio. E do ponto A ao ponto B, nós chamamos de diâmetro. E os pontos B e C, que estão dividindo a circunferência aqui, ó, eles são chamados de arco. Certo? Vamos adiante, então. Agora nós vamos aprender um lugar geométrico. Vamos ver o conceito. É um conjunto de pontos
que possuem uma mesma propriedade e somente elas a possuem, e é denominado lugar geométrico. Vejam só, os pontos aqui formam uma circunferência. E o que isso quer dizer? Vamos mais aqui, abrir a nossa mente aqui então. E o que isso quer dizer? Que todos esses pontos aqui, ó, a distância até o centro, eles vão possuir o quê? A mesma medida. Todos os pontos eles serão iguais referente ao centro. Esse é o conceito de lugar geométrico. Vamos adiante. Então, vejam só. A circunferência que vocês estão vendo aqui, ó, é o lugar geométrico de todos os pontos do plano equidistantes de um ponto fixo O desse plano. Esse ponto fixo O é o centro da circunferência. O que isso quer dizer? Que todos os pontos que estão em cima da circunferência, vejam só, temos esse raio aqui, ó, que forma do centro O até o A, eles são iguais, eles são equidistantes. Todos os pontos que estão em cima da linha da circunferência, que nós chamamos de lugar geométrico, eles são iguais. Então, o ponto O ao ponto B, eles são iguais. Agora, o ponto A, que está aqui, que nós chamamos de ponto interno, ele não é igual, ele é menor, referente aos pontos que estão em cima da circunferência. E o ponto C, que está aqui fora, nós chamamos ele de ponto externo, ele é maior que os outros pontos que estão aqui. A sua medida ela é maior, o que forma o que faz ele ser diferente dos outros que estão aqui, ó. O que estão aqui dentro, eles são iguais, eles possuem a mesma medida, eles são equidistantes. Tudo bem? Todos os pontos que estão em cima da circunferência, comparado ao centro, eles são iguais. Vamos adiante, então. Agora nós vamos para alguns exemplos. Observe no desenho os pontos assinalados e responda às perguntas. Vejam só. Vamos ver o exemplo A. Qual ponto está mais próximo do ponto C? Vamos aqui, o ponto C, ele é o nosso meio. Vamos analisar aqui todos os pontos. Olha, nós temos o B, que está em cima da circunferência. Nós temos o F, que está em cima da circunferência. O E, que está em cima da circunferência. O D está fora da circunferência. E o A está dentro da circunferência. Então, o ponto mais próximo ao centro é o ponto A. Vejam só. O ponto A está mais próximo da circunferência. Agora a letra B. Qual ponto está mais distante do ponto C? Nós vimos aqui então na nossa análise que o ponto que está mais distante é a letra D, porque ele está fora da circunferência. Vamos lá? Letra D é o ponto mais distante. Quais pontos estão a uma mesma distância do ponto C? Quais são os pontos que possuem a mesma distância, que são equidistantes, como nós vimos, que possuem estão no mesmo plano geométrico? São a letra B, F e E, porque todos eles, se nós ligarmos, eles formam um raio, e o raio possui a mesma medida. Olha lá, os pontos B, E e F são pontos que possuem a mesma distância do ponto C, que está aqui no centro. Entendido? Vamos para mais um exemplo. Considere a circunferência do centro O a seguir. Desenhe 5 segmentos dispostos de maneiras diferentes em relação à circunferência e explique qual característica difere um segmento do outro. Nós vamos ter que desenhar 5 pontos nesse plano aqui que nós estamos vendo. Nós vamos ter que desenhar 5 pontos nesse plano. Pode ser aqui no meio, pode ser aqui no segmento de reta, em cima da circunferência, pode ser fora, pode ser dentro.
Nós vamos ter que falar quais são as características desses pontos. Vamos lá, então? Vou resolver aqui para vocês. Olha, marquei alguns pontos. Vejam só. O que nós podemos dizer? Vamos analisar alguns pontos. Vejam só. Nós temos o ponto K, que ele está fora. Nós temos o ponto J, que está fora. Nós temos o ponto I, que está sobre a circunferência. Nós temos o ponto B, que também está sobre a circunferência, está em cima da circunferência. Nós temos o ponto G e o ponto H, que está fora da circunferência. Nós temos o ponto D e o ponto A, que também estão em cima da circunferência. E o ponto E e o ponto F estão em cima da circunferência. Agora vamos ver quais são as características de cada um. Olha só. O segmento OB, vejam o O e o B, é um segmento com uma extremidade no centro da circunferência e outra extremidade sobre a circunferência. Vejam só, um ponto que está no centro e um outro ponto que está sobre a extremidade da circunferência. Nós também podemos chamá-lo de raio, certo? Agora, nós temos a letra A, que está em uma extremidade da circunferência, e a letra D, que está em outra extremidade da circunferência. Vejam só, e ela está passando pelo centro. Como que nós podemos dizer? AD é um segmento com extremidade sobre a circunferência, passando pelo centro. Qual é a característica, qual é o elemento que possui os pontos em cima das extremidades que passa pelo centro? Nós também podemos dizer que o ponto AD ele é o diâmetro da circunferência, tudo bem? Vamos agora para o próximo. Vamos analisar o ponto E e o ponto F. O ponto E ele é um segmento com uma extremidade sobre a circunferência sem passar pelo centro. O ponto EF. Então, qual é o elemento que possui um ponto sobre as extremidades, mas que não passa pelo centro? A corda. Então, nós podemos dizer que o ponto EF ele tem os dois pontos em cima das extremidades, mas ele não passa pelo centro, o que caracteriza como uma corda. Beleza? Agora nós vamos analisar o ponto J e o ponto K. Olha, ele é um segmento aqui embaixo, que está fora da circunferência, tocando apenas em um único ponto. E esse ponto é o ponto I. Então ele é um segmento aqui, ó, que ocorre fora, e ele toca aqui, ó, somente aqui nesse pontinho aqui. Certo? Agora vamos analisar os que sobraram aqui, o ponto G e o ponto H. E esses pontos estão fora da circunferência. É um segmento, então, que está fora da circunferência, sem tocar nela e sem tocar em qualquer outro ponto. Tudo bem? Conseguimos entender? Vamos voltar aqui para uma explicação para que vocês consigam. Marcamos 5 segmentos. Nós marcamos 5 segmentos aqui nessa circunferência e nós demos as características desses segmentos. Nós vimos que o primeiro segmento ele está partindo do centro a uma extremidade da circunferência e nós podemos chamá-lo de raio. Nós vimos que o outro segmento ele parte de uma extremidade até outra extremidade, passando pelo centro da circunferência, e nós podemos chamá-lo de diâmetro. Nós vimos que o outro segmento estava passando de uma extremidade a outra extremidade sem passar pelo centro, e nós podemos chamá-lo de corda. Nós vimos que outro segmento estava apenas tocando a circunferência, estava apenas tocando em um único ponto na circunferência, e nós vimos que o último segmento ele não toca na circunferência e não toca em nenhum outro ponto, porque ele está fora da circunferência. Tudo bem? Conseguiram entender? Agora é com vocês.
Agora vocês irão desenvolver as atividades da página 75 e 76 até amanhã, até o dia 7. Me enviem pelo e-mail para que eu possa corrigir e dar a nota de vocês, tudo bem? Muito simples. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.